Nos céus se rasgará o véu de silêncio, e em glória surgirá o Rei do Imenso. As trombetas soando, o ar estremecerá, pois o retorno de Cristo enfim se dará. As estrelas brilharão com mais fulgor, como se dançasse ao som do amor. O firmamento se dobrará em louvor, quando o Filho do Homem, em glória e esplendor, descerá das alturas com poder celestial, cumprindo a promessa feita no final. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os povos e reinos, todos reunidos, verão o justo, o tão esperado. Cada lágrima enfim será enxugada, pois a promessa será concretizada. Ele virá como o sol da manhã, trazendo justiça na palma da mão. Os corações que esperavam verão o cumprimento da eterna redenção. Não mais haverá choro, não mais lamento, pois a paz reinará em cada momento. Os céus cantarão, a terra se prostrará, e toda língua seu nome exaltará. Os montes e vales ecoarão seu louvor, e os mares se curvarão ao Salvador. As nações em uníssono clamam com fervor: Ele voltou, eis o nosso Redentor. A morte derrotada não terá mais lugar, e o mal vencido jamais voltará. No retorno de Cristo, o reino é trazido, e o Rei reina eterno, enquanto a plenitude do amor ela é vivida. A nova terra florescerá em bondade e justiça. Enfim, irmãos, será realidade. Todo sonho, promessa, desejo e esperança, na volta de Cristo, será a nossa herança. Ele vem, e com Ele vida em plenitude, cumprindo a promessa com fiel atitude. Preparemos o nosso coração, pois o dia virá em que o Rei dos Reis nos acolherá, e na eternidade, em paz caminharemos com o nosso Senhor. Para sempre viveremos. O retorno é certo, e agora é luz. Cumpriu-se a promessa, voltou Jesus. Céus
Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, os versículos 18 até o 21. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, os versículos 18 a 21. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e tudo isso provém de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus prezados irmãos, esta noite nós já temos ouvido a palavra cantada dos hinos que nós executamos aqui. E se os irmãos prestarem atenção, nós narramos com a música uma história dos últimos momentos de Jesus, da cruz do Calvário, do caminho dele até o Gólgota, do seu sofrimento naquela cruz, mas também cantamos a sua ressurreição e também a promessa da sua vida. Agora eu louvo a Deus que essa história não é apenas a história de Cristo, mas é a minha e a sua história, porque nós estamos diante de algo que muda a vida dos homens. Como Paulo escreveu aqui, a doutrina da reconciliação, essa é uma doutrina bíblica que vai como extensão daquilo que é a obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa doutrina, esse desdobramento, ele traz uma reconciliação daquilo que em algum momento se havia perdido. Se nós olharmos o contexto, só se reconcilia quando há inimizade, só se reconcilia quando há necessidade de fazer as pazes, só se reconcilia quando um relacionamento não está bem, quando há distanciamento, quando há em algum momento uma situação onde as duas partes não conseguem se relacionar entre si. Colossenses capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, irmãos, o significado de reconciliar é trazer a paz entre as pessoas, é fazer as pazes, é voltar a se harmonizar, é reconciliar ou conciliar-se novamente. E isso, como nós dissemos, é necessário quando uma das partes não consegue mais ter relacionamento com o outro. Agora, quando nós olhamos esse contexto, nós temos uma única certeza dentro da palavra de Deus: Deus nunca virou as costas para nós, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou na mão. Se há alguma falha entre o nosso relacionamento e o relacionamento que nós temos com Deus, é porque nós em algum momento viramos as costas a Ele. Em algum momento nós não conseguimos manter-se relacionando com Cristo em desobediência às vezes à tua palavra, porque Deus é perfeito e Ele não falha. Em Romanos 5,8 a Bíblia diz que Deus prova o seu amor conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós, irmãos, estamos diante agora de algo muito grande do Evangelho, que é o ministério da reconciliação. Isso posto, irmão, fica implícito para nós que a harmonia desse relacionamento foi quebrada não por a vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Mas você pode perguntar nesta noite: quando foi que eu quebrei o meu relacionamento com Deus? Qual foi o momento em que eu deixei de me relacionar com Ele? Dito isso, qual é a necessidade que eu tenho de reconciliar com Ele? Agora, uma verdade nós não podemos negar, que diante dessa verdade existe uma necessidade de reconciliação. E esse momento aconteceu lá no primeiro casal. O primeiro casal, Deus colocou ele no jardim do Éden, e Deus o visitava todos os dias.
Mas Deus disse lá em Gênesis 2:16: vocês podem comer de toda árvore que dá fruto nesse jardim, mas vocês não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês certamente vão morrer. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia às vezes não fala só de morte literal, morte física, sepultamento desse corpo. É claro que isso é consequência da desobediência, mas quando a Bíblia fala de morte também, ela fala também de uma morte espiritual, de uma separação. E é exatamente isso que o pecado trouxe dentro da humanidade. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, eles pecaram, eles transgrediram a lei de Deus. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia traz a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei, a quebra da lei, ou seja, a desobediência. E você pode perguntar, mas em que momento eu tenho culpa naquilo que é a ação de Adão e de Eva? A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos, por quê? Porque a morte passou a todos, e por isso todos pecaram. Lá no jardim do Éden, Deus não deu só essa ordem ao homem, Ele disse também para eles: se reproduzam. Isso, irmãos, nos faz dizer e entender que a vontade de Deus é que aquela matriz perfeita que Ele criou em Adão fosse reproduzida para as demais gerações. Mas quando o pecado entra na vida do homem, a matriz está corrompida. E quando essa matriz ela se multiplica, a matriz também é defeituosa, então as filiais são defeituosas, as gerações são defeituosas, e isso atingiu toda a geração humana. Não é uma exclusividade de Adão e nem dos primórdios, mas também atingiu a mim e a sua vida. Por isso há em nós uma necessidade de se reconciliar com Deus. Porque Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e Deus. Deus é santo, irmãos. E em sua santidade, Deus não pode conviver com o que é pecado. Deus, em sua santidade, Ele não pode provar e nem estar vivendo em conciliação com aquilo que é o mal, que é o pecado, que nós trazemos em nosso DNA. Agora, quando nós transgredimos o mandamento do Senhor, essa transgressão trouxe lá no jardim do Éden, pelo menos fez níveis de rompimento dentro do relacionamento que o homem tem. Ele rompeu o relacionamento com Deus, como nós já dissemos aqui, porque agora o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus agora não visitava mais o homem na viração do dia, porque aquilo que o homem havia cometido não permitia mais que Deus estivesse ali relacionando com ele. Mas o pecado também estragou a relação do homem com o próximo. Basta nós abrirmos os noticiários, nós vemos o que vale a vida humana. Pessoas matando por briga de trânsito, pessoas matando por um celular, pessoas matando por alguns trocados. Isso é exatamente a ação do pecado na humanidade. O homem perdeu a valorização do próximo, não consegue mais se relacionar com o outro. Se nós olharmos os casamentos, muitos deles estão fracassados porque há dificuldade em se relacionar. Se nós olharmos a família, existem muitas famílias em crise porque está difícil os pais se relacionar com os filhos e os filhos se relacionar com o pai. Mas o pecado também trouxe uma fissura, ele trouxe também uma crise existencial e emocional para dentro do homem. As pessoas não conseguem conviver consigo mesmo, não conseguem estar equilibradas nas suas emoções. Isso tudo é consequência do pecado, e por isso, irmãos, há uma necessidade de reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus sendo santo, aleluia, Deus então começa a desenrolar um plano de reconciliação. E Deus é tão santo que Ele não pode conviver com nós que viramos as costas para eles e estamos vivendo uma vida afastada do Senhor. Porque o pecado, quando entra na vida do homem, ele escraviza o homem. Em 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo 19, a Bíblia diz que por aquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo. Talvez dentro de você, como já esteve dentro de mim, há uma vontade às vezes que vai além daquilo que você pensa, e ela te leva a cometer ações que você não quer. Ela te leva a cometer atos que você em algum momento não quer cometer. Talvez você hoje esteja aqui se arrependendo de ações que você teve, de coisas que você disse, de lugares aonde você foi, mas você diz: eu não queria fazer, eu não queria falar, eu não queria ir, mas existe uma lei dentro de você que te escraviza e te leva a ir a esses lugares, e te leva a dizer essas palavras, e te leva a cometer esses atos.
Essa lei que impera na vida do homem chama-se a lei da transgressão, a lei do pecado, e ela escraviza a vontade, ela escraviza, aleluia, qualquer situação de desejo que brota no coração do homem. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz que Ele nos amou nas nossas transgressões ainda. E eu quero dizer para você que há uma solução para essa lei que impera dentro de você. Essa solução é Jesus Cristo. Tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós estamos falando desta palavra, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre as minhas limitações, não é sobre as suas limitações, não são sobre as minhas crises, não são sobre as suas crises, é sobre única e exclusivamente Jesus Cristo, aquele que tem poder, aleluia, para transformar a nossa vida e mudar no coração do homem essa lei que escraviza o homem a fazer aquilo que não quer, porque quando a graça chega, aleluia, através de Jesus Cristo, o homem não é mudado, o homem não é transformado, o homem não é melhorado, o homem é completamente transformado. Aleluia. Agora, irmãos, não só a palavra nos diz que há uma necessidade de reconciliação, mas ela diz que há um autor dessa reconciliação. O versículo que nós lemos, o versículo 18, diz assim, que tudo provém de Deus. Deus é o autor dessa reconciliação. Essa é uma verdade importante, porque quando nós olhamos o conflito, e quando há um rompimento de relacionamento, via de regra, quem procura se reaproximar e se reconciliar, normalmente é o ofensor. Aquele que ofendeu, ele vai atrás para pedir perdão, para buscar reconciliação. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que aqui é o contrário. Não é você e eu que em algum momento ofendemos a Deus com as nossas transgressões que vamos até Ele. Mas a Bíblia diz que Ele mesmo, Ele reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. É Ele que vai atrás da gente. É Ele quem provê essa reconciliação. Ele não é o ofensor, Ele jamais será o ofensor, mas Ele, aleluia, em sua infinita misericórdia e na sua graça tão abrangente, Ele vai atrás de mim e de você, e a noite de hoje é exatamente o encontro que Ele marcou para falar com você. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus provando este amor para conosco, nós sendo ainda pecadores. Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós às vezes machucamos Deus com as nossas ações. Nós às vezes o culpamos por situações nas nossas vidas, por catástrofes que aconteceram, por situações que nós em algum momento falhamos ou que alguém falhou com a gente. Mas o fato é, irmãos, que Deus nunca quer o mal da humanidade. Deus nunca quer que a humanidade se perca. Pelo contrário, Ele tem salvação e reconciliação para todos. E é por isso que Ele vai atrás de nós. Porque a vontade dEle não é que nós se percamos, mas a vontade dEle é que nós o encontramos. E quando nós o encontramos, aleluia, há algo extraordinário que acontece dentro de nós. Há uma mudança de caráter, há uma mudança de estilo de vida. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que era escravizado pelo vício da bebida, ele não bebe mais. Aquele que era escravizado pelo vício da droga, ele não tem a necessidade mais de se drogar, porque agora na vida dele há uma autossuficiência que não vem dele, que não vem de mim, que não vai vir de você, mas vai vir daquele, aleluia, que é poderoso para fazer todas as coisas de dentro para fora do ser humano. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra a magnitude do amor de Deus, a profundidade e a extensão do amor dele por nós. Agora, mais do que ter um autor da reconciliação, a Bíblia diz que há também um agente dessa reconciliação. Nós vemos que Deus reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Jesus Cristo é exatamente o agente dessa reconciliação. A palavra diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto mostra a mesma natureza de Jesus. Jesus é Deus, na sua essência, na sua natureza ele é Deus. Mas a palavra diz lá no versículo 14, que então o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos com toda a graça, com toda a demonstração do seu poder. Jesus, no seu ministério, ele habitou entre nós, manifestou a glória de Deus entre nós, através dos seus ensinos, através dos seus milagres,
Mas a Escritura fala que Jesus não veio só para fazer milagre, Jesus não veio só para nos ensinar. A palavra diz que Ele veio com uma missão principal: morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E isso nós precisamos entender, porque quando nós olhamos o amor de Deus não passa por cima das nossas transgressões. Deus não olha para você e passa a mão em cima dos seus pecados. Deus não olha para a humanidade e passa a mão e ignora a gravidade dos pecados do ser humano. Não. Deus manda, aleluia, o seu Filho, porque Ele nos ama, não porque nós merecemos alguma coisa, mas Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele nos ama apesar das nossas transgressões. Ele nos ama apesar de que nós às vezes não correspondemos com este amor. E quando Ele envia Jesus, aleluia, o que foi cantado aqui nos fala exatamente que Ele carregou sobre Ele, sobre o seu corpo, os nossos pecados. É o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Isaías, no capítulo 53, fala disso também, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que através das suas pisaduras nós fomos sarados. O que isso dá de entender a mim e a você? Que nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus é o fiador da nossa vida, que Jesus veio para nos substituir, que a ira de Deus precisava ser satisfeita na cruz do Calvário. E Deus então envia o seu Filho, louvado seja o nome do Senhor, para que Ele possa morrer no meu e no seu lugar. Deus nunca se tornou um inimigo nosso por causa das nossas transgressões. Nós nos rebelamos, nós deixamos a casa paterna, nós deixamos a comunhão com Deus, em virtude do nosso pecado, mas Jesus Cristo veio a essa terra e assumiu o meu e o seu lugar. Ele foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser então reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia! Ele é o agente da reconciliação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é uma alternativa de verdade. Jesus não é mais um caminho que as pessoas oferecem. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, não relativa, mas absoluta. E Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entramos nesta porta, aleluia, toda essa realidade, ela se faz presente nas nossas vidas, dentro daquilo que nós somos reconciliados com Ele. E Ele, levando sobre si os nossos pecados, como já foi cantado aqui, expirou no madeiro, aleluia, e disse: está tudo consumado. Nós não precisamos mais agora viver debaixo desta lei que eu disse, que opera em nós e nos leva para longe de Deus, porque agora há uma lei, não a do pecado de morte, mas uma lei de espírito de vida que nos atrai até Deus, e com a sua graça maravilhosa nós somos empoderados a não mais viver em pecado, mas mais do que isso, não viver mais debaixo da influência dele. Não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder sobre a minha vida, à medida que nós reconhecemos que Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Agora, irmãos, no versículo 19, o texto fala também que Deus não imputou os nossos pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Deus não imputa a dívida a nós. Existia uma dívida impagável. Jesus fala disso lá em Marcos, no capítulo 18, quando ele conta a parábola do credor impassível. Ele fala que aquele homem, ele devia ao juiz ali uma quantia de 10 mil talentos. Hoje são aproximadamente 35 quilos de ouro, um total de 350 mil quilos de ouro. Isso é uma dívida impagável. Não dá para pagar isso. Os irmãos têm ideia, uma pessoa, o salário de uma pessoa ali era 1 denário. Essa pessoa ganhava 1 denário por dia. E se ela fosse juntar essa quantidade de dinheiro, ela teria que trabalhar 150 mil dias. Isso é uma dívida impagável, não dava para pagar. Mas quando Cristo assume o nosso lugar, essa conta não é imputada na minha vida, nem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não conseguiríamos pagar esse preço. E você pode perguntar, mas na conta de quem então?
E aí, a palavra também nos diz que isso foi para a conta de Jesus. Ele não imputou o pecado em nós, Ele não cobrou a nossa dívida, mas Ele fez uma transação, aleluia, porque no versículo 21 diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, foi imputado na conta de Cristo. Deus lançou sobre Ele todas as nossas iniquidades. A Bíblia diz que naquele momento não havia beleza em Cristo, porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Naquele momento não havia em Cristo, aleluia, nada daquilo que era o reinado de glória dele, porque naquele momento Ele estava substituindo a mim e a você, e estava carregando sobre os ombros dele as nossas transgressões, a fim de nos reconciliar com Deus. E é interessante que, além de Ele não imputar os nossos pecados, Ele coloca essa dívida na conta de outro. E aí Cristo também faz uma outra coisa, que o versículo 21 nos fala, Ele nos justifica. Sabe o que é uma justificação? É quando Deus lá no céu, como juiz supremo, puxa a minha e a sua ficha, e lá existe um crédito de justificação. Lá existe algo além daquilo que é pagar a nossa dívida. Você hoje é justificado. Justificado em Cristo Jesus, pelos pecados que você cometeu no passado, pelos pecados que você comete no presente e pelos pecados que você vai cometer. Porque o sacrifício de Cristo abrange não só a vida presente, mas também a eternidade. Ele não morreu para nós só aqui nesse mundo presente, não só para que você tenha vida e até com abundância aqui, mas Ele morreu para que você tivesse uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a justificativa de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Agora, a reconciliação também nos traz uma oferta. Ela também nos traz algo que nós de maneira nenhuma podemos rejeitar. No capítulo 6, a seguir do texto que nós lemos, no versículos 1 e 2, Paulo diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvide tempo aceitável, e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Meus irmãos, se há uma coisa que o homem não pode mudar, chama-se tempo. Talvez você se arrependa por muitas coisas que você fez, e você já pensou em algum momento em entrar numa máquina do tempo, voltar atrás e corrigir, seja ações, sejam palavras, ou qualquer outra coisa que você cometeu e que não te traz alegrias quando você recorda isso. Mas isso não é possível. O tempo ele é sempre progressivo. Nós também não podemos mudar nada que vai acontecer no futuro. Enquanto a depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro. E esses dois males estão presentes na humanidade hoje: depressão e ansiedade. Mas nós não precisamos viver assim. Nós precisamos viver o tempo do hoje, o tempo do agora. E quando nós ouvimos essas mensagens que foram cantadas, e a mensagem pregada, nós precisamos entender que hoje é o tempo aceitável. Quem sabe Deus trouxe você aqui porque você tem um excesso de passado, ou Deus trouxe você aqui porque você tem um excesso de futuro, uma ansiedade que toma conta de você. Mas Ele disse assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus nesta noite quer trocar o seu fardo pelo dele. O jugo dele é suave. Andar com Cristo, aleluia, traz leveza aos nossos corações. Ele não morreu na cruz do Calvário para que você vivesse depressivo. Ele não morreu na cruz do Calvário para que você vivesse ansioso. Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse liberdade, para que você tivesse vida, para que você tivesse alegria, para que você fosse cheio do Espírito Santo dele e vivesse com ele, aleluia, todos os dias dessa terra. Paulo diz assim: não recebeis a graça de Deus em vão. Aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Talvez esta oportunidade seja hoje. Nenhum de nós controlamos o dia de amanhã. Nós não sabemos se daqui a 5 minutos nós continuaremos recebendo o ar que nós estamos respirando. Nós não sabemos se amanhã nós vamos conseguir levantar para trabalhar. Isto há uma incerteza. E de fato, irmãos, a morte é uma realidade da vida do ser humano.
A fila da morte é a única que ninguém quer furar. É a única que ninguém tem a pressa de chegar. E eu pergunto para você nesta noite: a reconciliação de Cristo não é apenas para essa terra, mas é para a eternidade. E mais do que se preocupar com hoje, você precisa se preocupar com a sua eternidade. Saber aonde você vai passar, saber com quem você estará, aleluia. E hoje é dia oportuno, quando recebemos a Cristo, somos reconciliados com Deus, para viver com Ele nesta vida, e mais ainda a eternidade. Ele voltará para buscar a sua igreja, um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E o desejo dele é que você esteja com Ele na eternidade, adorando, bendizendo e congratulando com a igreja dele, porque é a promessa fiel. Ele virá nos buscar, e Ele fez isso através do ministério da reconciliação. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe e fale aos seus corações. Amém. Vamos colocar de pé. Agradecido a Deus por tudo. Estaremos orando. José Carlos da Cruz está com Leme, Ana Sebastião de Couto, a passar por cirurgia. Maria Cecília se encontra enferma. Zé Vitor de Almeida também está internado. Estaremos orando por essas pessoas. Após ouvirmos esses hinos, também essa mensagem pregada, o que fazemos? O que devo fazer? Será que tem algo que eu poderia pagar a Deus, a Jesus, pelo que Ele fez por nós? Certamente que não. Mas como eu posso valorizar o que Jesus fez por mim? Reconhecer que Ele veio aqui, que Ele morreu na cruz para fazer você ser dele. Então a única maneira que eu tenho de reconhecer e valorizar tudo que Ele fez por mim é eu me tornar dele. Ele veio salvar os que se haviam perdido. Então você pode entregar a sua vida para Ele. Entregando a sua vida para Ele, você jamais será o mesmo. Você não mais viverá tendo prazer no pecado. O pecado será uma exceção na sua vida, porque Ele vai te libertar do pecado. Enquanto nós oramos, você aí onde está, pode entregar seu coração a Ele. Pode dizer: Jesus, eu entendo tudo que o Senhor fez por mim, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero ser uma outra pessoa, porque eu quero ser Teu, valorizar tudo que o Senhor fez pela minha vida. E aí você então, como já foi dito, quando não mais estiver aqui nesta vida, você estará com Jesus na eternidade para sempre. Estejamos orando nesse momento, lembrando a todos os irmãos que amanhã tem oração aqui na igreja. O ciclo de oração estará orando, e todos os irmãos convidados. E na terça-feira estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Continuaremos ouvindo os ensinamentos de Cristo. Oremos nesse momento. Senhor Jesus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Senhor veio a essa terra para morrer em nosso lugar.